avançamos para a lição de domingo, que tem como título Diversidade de Dons. E eu achei muito oportuno, e vou trazer aqui para compartilhar com vocês, uma contextualização trazida pelo Dr. Gerald Klingbeil no Auxiliar do Professor. Ele menciona que na Corinto do primeiro século havia uma quantidade enorme de experiências místicas, como profecia, falar de forma frenética, em êxtase, muito comum nas religiões gregas e romanas. Então, esse era o ambiente que cercava a igreja de Corinto. Essas experiências, muitas vezes, de Dr. Klingbeil, estavam associadas à possessão e a cultos de mistério e a oráculos. Ele cita aqui exemplos disso. Os cultos de mistério envolviam rituais, música e adoração frenética, que frequentemente levavam a estados de êxtase, de transe, êxtases emocionais e a percepção de uma comunicação com o mundo sobrenatural. Então, essa era uma prática muito comum no ambiente da religião greco-romana ali de Corinto. Bom, alguns estudiosos, analisando esse contexto, eles sugerem que alguns cristãos de Corinto foram influenciados por essas tradições e, quem sabe, até tenham trazido parte dessas tradições para a igreja cristã e estivessem associando essas manifestações com os dons espirituais, especialmente com dois dons, o falar em línguas e o dom de profecia, que poderiam, quem sabe, reproduzir algumas experiências semelhantes. Alguns crentes de Corinto, eles também se consideravam mais espirituais com base nos seus dons. Então, esse era o contexto. E Paulo vai desafiar essa ideia ao enfatizar que todos os dons têm a mesma origem, todos os dons têm o mesmo propósito. Então, esse contexto nos ajuda a entender um pouco do ambiente que a igreja de Corinto vivia e algumas tradições que possivelmente foram trazidas para dentro da igreja. E com esse contexto em mente, então, nós vamos analisar aqui os diversos aspectos que o autor enfatizou nos capítulos 12, 13 e 14. Domingo e segunda, o capítulo 12. Terça-feira, o capítulo 13. Quarta e quinta, o capítulo 14. Então, vamos começar dizendo aqui, vou pedir para a produção, por favor, produção, coloque para nós. Vamos iniciar aqui com os capítulo 12, versos 1 e 2. Depois vamos ler outros versos, mas vamos começar com esses dois. Diz assim o apóstolo Paulo, 12, 1 e 2. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque vocês tiveram um longo tempo em que vocês estavam em contato com ídolos mudos, mas vocês precisam saber aquilo que é importante acerca dos dons espirituais. Vamos ter em mente o contexto que eu acabei de mencionar, e é possível, então, que algumas dessas práticas estavam sendo trazidas para dentro da igreja. Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele ainda continua, não precisa projetar a produção, que por isso ele diz, olha, por esta razão eu vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anátema Jesus. Ninguém fala isso. Vamos já entender o que significa isso. Por outro lado, também ninguém vai dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. O que quer dizer anátema Jesus? Paulo está dizendo, olha, ninguém, pelo Espírito de Deus, vai pronunciar essa expressão anátema Jesus. Isso significa que era uma expressão de negação, ou seja, ele estaria dizendo, o comentário bíblico, volume 6, página 846, diz que o significado dessa expressão anátema é devotado à destruição, ou seja, ninguém, pelo Espírito do Senhor, negaria Cristo ou diria que ele estava condenado à destruição. Isto era o que os romanos esperavam que os cristãos fizessem. Veja que
a expressão aqui no verso 3 diz anátema Jesus, não aparece a palavra Senhor, porque esse termo Senhor era dirigido somente ao imperador, em respeito e adoração. Por outro lado, ninguém vai dizer Senhor Jesus reconhecendo a sua divindade se não for pelo Espírito Santo. Então aqui Paulo, nesta sua introdução, ele já deixa muito claro que a confissão de fé na pessoa do Senhor Jesus era o primeiro dom que eles precisavam conhecer. E a lição vai dar exatamente ênfase nisso. A fé em Deus, mesmo diante de perseguição, ameaça e morte, como eles viviam no Império Romano, é um dom do Espírito. Na verdade, a fé é o dom mais básico, afirma aqui o autor. Não por acaso, ela é mencionada em primeiro lugar em 1 Coríntios 13, como nós vamos ver ali na lição da terça-feira. O fato do Espírito Santo distribuir os diversos e diferentes dons a cada um individualmente, conforme ele quer, prova que todos os dons são necessários, mas o amor, a fé e o amor e a esperança aparecem num bloco especial. E aqui o autor está dando um destaque para a fé, como sendo o dom mais básico. Muito bem, eu vou pedir agora para a produção projetar aqui os versos 4 a 6. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Bom, algumas coisas muito interessantes para serem destacadas deste bloco. Veja que o capítulo tem muitos outros versos, mas o autor entendeu que deveria destacar estes e nós vamos seguindo o seu raciocínio. A repetição destas palavras aqui no verso 4, diversos, no verso 5, diversidade, no verso 6, novamente, diversidade, ela destaca a multiplicidade dos dons. Outro aspecto interessante, no verso 4 é o Espírito Santo, no verso 5 é o Senhor Jesus, no verso 6 é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós vemos aqui uma ilustração da Santíssima Trindade que, sendo diversa, sendo composta por pessoas individuais, Deus Pai é uma pessoa individual, o Senhor Jesus uma pessoa individual, o Espírito Santo uma pessoa individual. Três pessoas diferentes, mas unidas no mesmo propósito. Então, olha que interessante, os dons, a mesma coisa, há diversidade de dons, mas há um mesmo propósito, que é a edificação da igreja. Esta unidade da divindade é um exemplo, ela se torna a matriz para os crentes de Corinto e para nós também, acerca de como devem operar os dons. Estas perspectivas diferentes, dons, que aparece no verso 4, carisma, serviços ou ministérios, koinonia, e realizações, energema. O autor diz que, embora elas estão aí colocadas, não devemos marcá-las com uma distinção muito rígida, até porque não convém estabelecer. Mas algo interessante que podemos dizer, quando nós temos no livro Nisto Cremos, a nossa crença de número 17 fala dos dons espirituais e a crença de número 18 fala do dom de profecia, e nós vamos estar considerando as duas coisas aqui na lição. De uma certa maneira, os dons espirituais são nominados, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de ensinar. E os ministérios, é o profeta, é o apóstolo, é o mestre. Pelo menos essa diferença nós podemos fazer. As realizações, claro, seriam as ações realizadas por estes ministros com a diversidade dos seus dons. Então, pelo menos é esse destaque, embora o autor não queira ser rígido com respeito a isso, mas é muito interessante. Observe que os dons espirituais, o autor vai confirmar isso, existem para promover a unidade com base no caráter triuno de Deus. O Espírito concede os dons, Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade de fé. Olha que frase bonita aqui do autor. O Espírito concede os dons, Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade.
Cada cristão recebe dons individualmente, distribuídos diretamente pelo Espírito Santo. É ele que distribui os dons. Não é a pessoa que elege que dons deseja, que dom quer. É o Espírito que distribui os dons e distribui com um propósito. Eu vou ler aqui o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E o verso 11 diz: mas é um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, é o Espírito quem realiza essas coisas, quem distribui os dons, e ele o faz visando a um fim proveitoso que combina com o texto de Efésios 4, 11 a 13, que é uma outra lista de dons espirituais ao lado também de Romanos 12. Pelo menos essas três listas, Romanos 12, 1 Coríntios de 12 a 14 e Efésios 4, de 1 a 11. Há uma coisa interessante aqui no auxiliar do professor que eu quero trazer para nós, da autoria aqui do Dr. Klingbeil. Ele diz o seguinte: assim, os dons não são sinal de domínio ou superioridade espiritual, quando nós os consideramos distribuídos pelo Espírito com um fim proveitoso, que é o de edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja. Então, eles não são um sinal de domínio ou de superioridade espiritual, mas símbolos da graça de Deus, que nos capacita a servir uns aos outros e também ao mundo ao nosso redor. Que lindo pensamento este, muito lindo. E nas considerações de Ellen White, na meditação E Recebereis Poder do dia 20 de julho, que se encontra aqui na parte dos textos de Ellen White, ela disse o seguinte: dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes para que sintam a necessidade uns dos outros. Olha que coisa linda. Dons diferentes para pessoas diferentes, para que sintamos a necessidade uns dos outros e todos possamos construir uma unidade de propósito promovida pelo Espírito Santo. Quanta coisa linda nesse tópico de diversidade de dons, e desta maneira nós colocamos um ponto final na lição do domingo.